Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live. E hoje o tema é Setembro Amarelo. Nessa live de hoje eu vou fazer um histórico de como surgiu o Setembro Amarelo, o porquê, né? As iniciativas, quem está por trás disso, quem criou. E vou falar, né, um pouquinho mais também sobre essa situação tão difícil e tão complicada que nós vivemos há muito tempo, né, sobre o preconceito que há de falar sobre o assunto, de falar sobre essas emoções e sentimentos, falar de coisas que são importantes e que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Não comenta, esquece, finge que não é com a gente, finge que não está acontecendo. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre Setembro Amarelo, sobre valorização da vida, tirar algumas dúvidas também, né? Quem eu procuro, quais instituições que podem ajudar. Então, tudo isso a gente vai conversar nessa live aqui, né? Procurar fazer ela bem objetiva, bem clara para vocês. Desculpa. Então, há muito tempo eu trabalho esse assunto, faço palestras, faço vídeos falando do Setembro Amarelo. Então, vou contar um pouquinho a minha história para ter chegado aqui e depois falar sobre o Setembro Amarelo com vocês. Por volta de 88, 89, eu ingressei como voluntário do Centro de Valorização da Vida, fiz o curso de formação, me tornei voluntário para ajudar, auxiliar as pessoas com necessidades, né, com solidão, que precisavam conversar, precisavam trocar uma ideia, que estavam com pensamentos autodestrutivos. E eu fiquei muito tempo lá. E eu comecei a me interessar bastante sobre o assunto, estudar sobre o assunto, vivenciar muitas histórias, muitos relatos. Então foi um período assim muito rico em crescimento e aprendizado, né? Desenvolvimento pessoal, que não tem como esquecer disso. E com o decorrer do tempo, então desde 88, 89, na época do CVV, depois fora do CVV, quando eu saí, deixei de ser voluntário, mesmo assim, né, o assunto ainda continuava presente na minha vida. Então as pessoas que sabiam, que conheciam a minha história, muitas vezes iam conversar, e você fica, né, ajudando como pode, auxiliando como pode. E eu comecei a estudar muito sobre o assunto, comecei a entender melhor, já com o tempo, com a experiência, e com as atividades que eu faço de palestra, com as atividades que eu faço em várias instituições, né? Então, sempre aparecem pessoas para que a gente venha conversar, entender o que está se passando. Também fiz minhas formações como terapeuta, para ajudar, para compreender melhor a parte psicológica de cada ser humano. E assim eu fui aprendendo a lidar com essa situação. Então aí são vários anos falando sobre isso. E eu todo ano, nesse período aqui de setembro, eu procuro fazer vídeos, lives, enfim, eu faço a divulgação desse trabalho. E esse ano eu decidi começar mais cedo, né, em agosto, porque é um assunto tão grave, tão difícil, que não dá para a gente ficar deixando para depois. Existe um preconceito muito grande, talvez essa live
não tenha assim, uma audiência muito grande, não tenha muita gente participando, porque a gente tem medo, a gente tem receio de conversar sobre esse assunto. Existe muito tabu, muito preconceito, e isso não ajuda, né? Isso atrapalha. Então é um pouquinho disso tudo que nós vamos conversar sobre esse assunto do Setembro Amarelo. Então eu vou fazer aqui um breve histórico do Setembro Amarelo e do trabalho de valorização e prevenção de vida no mundo e no Brasil principalmente. Então, o Setembro Amarelo, né, é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Ao contrário de outras campanhas como Dezembro Vermelho, Outubro Rosa, o Setembro Amarelo não é reconhecido oficialmente em âmbito nacional, por meio de lei federal. Contudo, esse reconhecimento já ocorreu localmente em estados como Santa Catarina, em 2018, em vários municípios que instituíram oficialmente a campanha. Durante o mês... Boa noite, mãe, Dona Antônia Nardi. Durante o mês da campanha, costuma-se iluminar locais públicos com cor amarela. Por exemplo, em 2015 foi iluminado o Cristo Redentor, Congresso Nacional, e o estádio do Beira-Rio, né? Entre outros, a ideia é promover o evento que abra um espaço para debates sobre o suicídio e divulgar o tema, alertando a população sobre a importância de sua discussão. A origem, né? O Setembro Amarelo ele é uma iniciativa do CVV, Centro de Valorização da Vida, e do Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Segundo a Associação Catarinense de Psiquiatria, a cor da campanha foi adotada por causa da história que a inspirou, né? Que a história é essa, que em 1994, um jovem americano de 17 anos, Mike M., tirou a própria vida em seu Mustang 1968 amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike, e a mensagem foi se espalhando pelo mundo. E o interessante também é que depois que fez isso, né, a família do Mike recebeu muitas cartas, muitos telefonemas falando que, graças a esse cartãozinho, né, essa mensagem, muitos decidiram não dar cabo da própria vida e procuraram meios assim, né, de se proteger sobre isso, de auxílio emocional para que não cometessem esse ato capital. Então olha só como uma propaganda, uma divulgação bem feita pode ajudar muito, né? E como o carro era amarelo, nesse Mustang 68, eles fizeram alguns laços amarelos que foram colocados na roupa e também no cartão, conhecido como fita amarela, ou Yellow Ribbon, né? Yellow Ribbon em inglês. Então a gente percebe que muitas vezes uma propaganda, né, bem feita, uma divulgação correta pode ajudar e muito. Então, portanto, falar sobre o assunto, conversar sobre o assunto, discutir sobre o assunto é muito importante, mas sempre feito com cautela, com amparo, com orientação devida, né? Então, portanto, aqui no Brasil a gente vai ter o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que deu início a essa campanha, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação de Psiquiatria do Brasil, e começa esse processo. Então, como vocês viram, até hoje não é exatamente um dia oficial, apesar da campanha existir nos municípios, existir em vários locais ainda, mas falta muito apoio e amparo. Por quê? Porque é um assunto que traz dor, traz angústia às famílias, mas as pessoas têm receio de falar, receio de comentar. Como é que começou esse processo aí
é chamado de Befriend Internacional. Né? O que é o Befriend Internacional? É uma reunião de várias associações de grupos da sociedade civil do mundo todo, que tem como objetivo, como meta, auxiliar as pessoas em desespero, ouvindo essas pessoas, dando meios para que elas falem de uma maneira não diretiva sobre as emoções e os sentimentos que estão vivenciando naquele momento. Esse movimento surgiu em 1935 na Inglaterra com o reverendo Chadivara. Ele estava na igreja dele, é um reverendo anglicano, quando ele viu a notícia de uma menina de 12 anos de idade que cometeu suicídio. E ele foi até essa ilha onde essa criança morava, vivia, e ficou sabendo que ela cometeu tal ato porque na primeira menstruação dela achou que estava possuída, né, pelo demônio, aquele negócio todo. E ele volta para a Inglaterra e ele coloca um anúncio no jornal seguinte, né, que uma vez por semana, de um horário até um horário, ele estaria ali disposto, esperando alguém apenas para ouvi-los, para que pudesse auxiliá-lo nesses momentos de dificuldade. E aí começa, né? Vai muitas pessoas para a igreja dele, toda semana tinha alguém para conversar com ele, e esse movimento vai crescendo, crescendo, crescendo. E no ano de 61, 62 aproximadamente, aqui em São Paulo, um grupo de estudantes, ali na Rua Aurora, com a orientação de Edgar Armon, uma pessoa muito importante naquele período. Boa noite, Alessandra, uma pessoa muito conhecida naquele período e orientador desses garotos, decidiram criar aqui em São Paulo o Centro de Valorização da Vida. Em virtude do que? Isso estou falando dos anos 60, do alto índice de suicídios em São Paulo naquele período. Então esses jovens iniciam, né, o CVV, a entidade de valorização da vida e de prevenção de suicídio mais antiga do Brasil. E de uma importância muito grande, né? Então, tanto é que hoje o CVV tem um número próprio, especial, para atendimento, né, de pessoas em momentos de desespero, que é o 188. Caso você também esteja passando necessidades, queira ligar para o CVV, são 24 horas, né, que você pode entrar em contato pelo número 188, é um telefone gratuito, vai ter sempre alguém para te atender ou para te orientar qual posto, qual unidade que pode te atender naquele momento. E o CVV tem no país inteiro. Junto, né, com esse período aí, você também pode, nessa situação de tristeza, de problemas emocionais, você pode entrar em contato também, procurar os serviços especializados no seu município de amparo psicológico. Existem várias entidades aí que amparam, que ouvem, e é muito importante, né? E procurar principalmente, né, entender que na hora do desespero, na hora da angústia, ter alguém para te ouvir. E veja bem, é só ouvir, não é para dar conselho, não é fazer sermão, pregação religiosa, nada disso. É apenas ouvir. Às vezes esses 5 minutos, 15 minutos de atenção que essa pessoa em estado emocional grave recebe é o suficiente para desistir dessa ideia de acabar com a própria existência. Boa noite, Giliard. Há um estudo, né, que diz que a maioria das pessoas que cometeram suicídio se arrependeram do ato. Existe hoje método de estudar o corpo, tudo que se verifica o arrependimento. Então, se você simplesmente ouvir, que é o trabalho que o CVV, que o Befriend Internacional faz no mundo, de maneira não diretiva, né, usando aí os conceitos de Carl Rogers, da não diretividade, é você ouvir, prestar atenção no outro, né? Não é dar conselhos, não é... Porque essa pessoa nessa hora, nesse momento, ela está no tal estado emocional de sofrimento e de dor, que o que menos a gente pode fazer naquele momento é mostrar para ela que ela não tem fé, que ela não sabe lidar com os sentimentos, ou seja, vai aumentar ainda mais a dor e a tristeza e a angústia dessa pessoa. A gente precisa entender também que
essa questão da fé, da espiritualidade, é muito relativa, porque nós temos casos de pastores, há algum período atrás, um pastor que trabalhava com crianças do mundo todo, ele era muito conhecido, tinha um trabalho maravilhoso de resgate dessas crianças, também cometeu suicídio. Temos padres, temos pastores, temos pais de santos, temos espíritos, enfim, médicos, advogados, artistas, várias pessoas, porque isso é sofrimento. Boa noite, dona Jaci. Isso é dor emocional, é dor da alma. Eu não vou entrar aqui em detalhes quais algumas causas que podem levar alguém ao suicídio, porque é mais uma questão clínica, né? Eu orientaria vocês, né, a assistirem alguns vídeos da doutora Ana Beatriz Barbosa, que fala muito bem sobre esse assunto, e como médica e psiquiatra, ela pode dar uma orientação mais adequada nesse momento. O que eu estou aqui passando para vocês é a gente conversar, a gente falar sobre essa necessidade de conversar sobre o assunto. Nós vivemos numa sociedade extremamente depressiva, estressada, angustiada, enfim, com N problemas, com N dificuldades, e a gente não pode criar mais problemas, mais dificuldades para quem procura ajuda. Então, muitas vezes boa noite, Fernanda, você na sua casa, na sua família, tem pessoas que estão passando por isso. Aí você pensa, como é que eu vou ajudar, como é que eu vou auxiliar? Muitas vezes é só ficar do lado, né? Segurar a mão, deixar a pessoa desabafar, falar e procurar ajuda. Seja no CVV, seja no psicólogo, no psiquiatra, mas procurar ajuda. Eu tenho um relato de 2 meses atrás, de um Boa Noite Dora, que um humorista, né, da Praça é Nossa, agora fugiu o nome dele, que faz bastante piada lá, tal, né, que daqui a pouco veio o nome. E onde ele postou um vídeo falando da síndrome do pânico, da depressão que ele sofre, e que ele entrou em contato com o CVV. O Matheus Ceará, esse é o ator. Então a gente vai encontrar pessoas, né, o Whindersson também, que é humorista, a gente vai encontrar pessoas de vários estágios emocionais, de vários estágios sociais, com boas condições financeiras, com qualidade de vida, um monte de coisa, mas que internamente não está bem, não está legal e precisa ser ouvido. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu uma campanha mundial para reduzir os índices de suicídio até 2030. Infelizmente, pelo menos eu não tenho visto essa campanha sendo feita com mais ênfase nos municípios, no estado. Está ainda muito aquém do que poderia ser. Para vocês terem uma ideia, a cada 13 minutos, no Brasil, 13 minutos, uma pessoa comete suicídio. E a cada 12, alguém tenta. E esse tentante só não conclui que provavelmente alguém conseguiu estar próximo, ouvir e auxiliá-lo ali, né, a repensar um pouco as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Então é um assunto muito sério, muito grave, que precisa ser trabalhado, precisa ser conversado. A gente precisa vencer esse tabu. Só hoje, fiquei sabendo aqui, eu vi aqui pela internet, alguns locais, alguns jovens que cometeram suicídio, porque, por incrível que pareça, nos últimos anos, na última década, crianças e adolescentes até 20 anos é o público hoje que mais comete suicídio. Boa noite, Soraya, tudo bem? Saudade de você. Então, é muito sério. Nós temos hoje assim uma facilidade muito grande para álcool, para drogas. A internet mesmo, ela é extremamente... ela nos traz angústia, porque é tanta gente feliz, tanta gente bem-sucedida, tanta gente alegre,
que a gente começa a olhar, será que eu estou errado? Por que eu não estou assim? Por que eu não me realizo? Por que eu não conquisto as coisas que eu quero? E isso vai provocando na gente o sentimento de menos-valia, de incompreensão, de não aceitação da própria vida que tem. Nós vemos hoje pessoas aí que mexem no corpo, mexem na alma, para, sabe, simplesmente por questões midiáticas, que vão sem passar pelo devido processo psicológico, pelo devido processo de orientação. E a gente precisa conversar, trocar ideias, menos julgamento, menos cobrança. A gente está precisando muito simplesmente de ouvir um outro, sabe? Sem ficar falando, você está certo, você está errado. Não é isso que acontece. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, principalmente com os jovens, que estão sem esperança, sem perspectiva de vida, a ponto de crianças de 6 anos, 7 anos, 10 anos, 14 anos tentarem. E muitos conseguem acabar com a própria existência. Então eu preciso entender isso. E o Setembro Amarelo deveria ser, né, esse momento de, vamos dizer assim, de fechamento de uma campanha, não de abertura, né, do ano todo, da gente conversar, da gente dialogar. Porque a quantidade de pessoas depressivas é absurdo. A quantidade de pessoas com várias síndromes nem se fala. As violências psicológicas e emocionais é angustiante. Então a gente precisa conversar, a gente precisa trocar ideia, a gente precisa conversar um com o outro, a gente precisa se colocar no lugar do outro, entender o outro, entender a gente mesmo, né? Quem nós somos, como somos. A gente está tão solitário, a internet deixa a gente tão solitário, tão vazio, que a gente procura locais onde não tem ninguém, a gente procura ficar longe de todo mundo, e aí quando a dor, a angústia vem, com quem a gente conversa. E quando a gente vai conversar, de vez da pessoa nos ouvir, é censura, é cobrança, é diminuir a nossa capacidade, e não entende que a coisa é muito mais profunda, né? Então a gente precisa ajudar a quem passa por isso e nos ajudar também, porque ninguém está imune a esses problemas. 86% da população do Brasil tem algum tipo de, vamos dizer assim, de problemas de ordem mental. 86%, segundo o Ministério da Saúde. Os outros 14%, eu brinco que já tem e não sabe. Então a gente precisa trabalhar isso, precisa entender isso, precisa compreender isso. Como é que a gente pode ter uma qualidade de vida melhor se a nossa qualidade de vida hoje é baseada simplesmente em conceitos extremamente materiais? Carro, casa, viagens e dinheiro. Só que o que me faz feliz, o que me traz calma, o que me traz bem-estar, não é isso, né? Às vezes a falta de uma mão amiga, de um ombro. Gente, vocês têm ideia da quantidade de violência emocional no ambiente profissional hoje em dia? É absurdo, né? E qual o trabalho das empresas para melhorar o ambiente profissional, para melhorar a qualidade de vida? Boa noite, Paulo, tudo bem? Dessas pessoas que estão passando por isso. Dar remédio, ir no psiquiatra, tomar remédio, ajuda? Se tiver devida orientação psicológica, psiquiatra, ajuda bastante. Mas a mudança de comportamento, a mudança de atitude, né, esse processo terapêutico de você mudar a tua rotina de vida, mudar a tua visão de vida, estar mais próximo das pessoas, ouvir mais, sentir mais, prestar mais atenção no outro, é fundamental. Todo mundo, durante o dia, uma hora, em algum momento, está sofrendo de alguma coisa. Está sofrendo um problema, está sofrendo de saudade, de solidão. E como é que a gente trabalha isso? Né? Muitas vezes é só ouvir.
né? É só ouvir. Eu me lembro no período que eu fiquei esse tempo lá no CVV, que foram mais de 10 anos, que a gente aprende a ouvir o outro, ouvir o que o outro fala, né? Ouvir o que o outro diz, é uma experiência fantástica, quando você silencia para ouvir o outro, para ouvir o que o outro tem para falar, o que o outro tem para dizer, sem julgar, sem tentar dizer para ele o que ele tem, o que ele não tem que fazer. Prestar atenção. E mostrar para ele que está prestando atenção. Mostrar para ele que você está ali perto dele. Né? 15 minutos. Né? Igual na crise de pânico, 5 a 15 minutos, a crise vai embora. Nesses pensamentos mais difíceis, né, que a gente começa a ter essa sensação de querer acabar com a existência, se tiver alguém próximo que simplesmente o ouça por 15 minutos, já vai estar salvando uma vida. Precisa ser psicólogo, psiquiatra, médico? Não, porque em determinados momentos não vão ter esses profissionais perto. No momento de surto, no momento de extrema dor e angústia, não vai ter um psicólogo, um psiquiatra perto. O que a gente pode fazer? Ouvir, né? Ouvir o outro. E isso vai ajudar bastante. Então, o Setembro Amarelo deveria ser muito mais valorizado, muito mais compreendido. E a gente deveria lutar para romper esse tabu. Hoje, né, no mundo, a cada 40 segundos alguém tira a vida. No Brasil, a cada 13 minutos. Olha só, 13 minutos. Então, em quanto tempo a gente está conversando aqui, quantas pessoas se foram? Quantas pessoas tentaram? Quantos aí que vão ver ou que estão vendo essa live não pensaram sobre isso? Não sentiram vontade sobre isso? Ou tiveram algum parente, algum amigo, algum conhecido? E aí o que a gente faz? A gente foge. A gente inventa situações para dizer que está feliz, que está tudo bem. E não está. Porque é difícil a gente assumir para as pessoas que a gente não está bem. Porque as pessoas vão dizer tanta coisa para a gente, vão falar tantas coisas para mostrar que a gente está errado. Aí um dia a gente se vai. E aí vão ficar sofrendo, vão ficar chorando. E vai falar, poxa, eu poderia ter conversado, eu poderia ter dado atenção, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo, mas não falou. Então, mudar o comportamento, mudar a atitude com relação a essa situação ajuda demais. Então, como a gente pode também, né, no dia a dia, ajudar as pessoas? Sendo mais gentis. Um bom dia, uma boa tarde, um como vai, perguntar como é que você pode ser útil. Não ficar julgando, não ficar avaliando, não ficar criticando, não ficar colocando o dedo na cara do outro. Gente, a violência, isso que a gente precisa entender, violência não é só agredir fisicamente uma pessoa. Violência não é só ofender e xingar alguém. Violência muitas vezes é quando você fala para o outro, deixa que eu faço, porque você não tem condições de fazer. Faça isso porque assim está certo, o que você está fazendo está errado. Você não tem fé, você não tem força de vontade. Né? Olha o que o outro faz, olha o que você deixa de fazer. Isso também é uma violência. É uma violência moral, é uma violência espiritual, é uma violência mental. Como é que eu posso, no dia a dia, ter atitudes assim de prevenção? Primeiro, né? Procurar ter uma vida baseada em coisas mais legais, mais positivas. Porque muitas vezes a gente acha que certas coisas são legais pra gente. Só que é quase uma hipnose. Eles vão incentivando a gente a pensar em coisas ruins, negativas, vão minando a nossa força, vão minando a nossa vontade quando a gente está presa nessas teias de coisas negativas, pegajosas, desagradáveis. Leia, ande, pratique exercício, comente, converse, procure um psicólogo, procure um psiquiatra,
Ah, tá caro, não tenho como pagar. Como é que eu faço? Existem algumas entidades, aqui por exemplo a gente tem a Univeritas aqui, que tem o departamento de psicologia. Vai até lá, né? Fala, olha, eu não tenho condição de pagar, posso participar do seu programa de orientação psicológica, de tratamento psicológico? Eles vão abrir a porta para você. Você pode ligar para o CVV 188 qualquer hora do dia para falar, para desabafar. Você pode procurar, no seu CRAS, por exemplo, procurar o assistente social e falar, olha, não estou bem, não estou legal. E caminhar você para o CAPES, encaminhar você para algum local onde você possa ser orientado. Sabe? Mas procura, conversa. As entidades religiosas, as entidades de bairro, podem procurar aí voluntários da área de psicologia, de terapia, que possam ir e ajudar as pessoas, né, voluntariamente. Em São Paulo existem vários grupos de apoio psicológico, inclusive para homens, né, para crianças, enfim, existem vários grupos. E a ideia, né, é que a gente também, com o tempo, consiga trazer esses grupos para Itaquá, para ajudar, para auxiliar. Itaquá tem um índice de suicídio muito grande, muito elevado, e a gente não ouve ninguém falando nada, a gente não ouve ninguém comentando. Isso não é legal, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa se esforçar para que as coisas mudem, né? Então, gente, Setembro Amarelo é muito mais do que isso, né? É o resultado de observações, é a procura de pessoas que querem ajudar as outras, que estão aí dispostas a auxiliar e a ajudar. Existem meios? Existem. Existem locais? Existem, né? Procura. Na internet, né, tem um grupo chamado Síndrome do Pânico, que você pode entrar lá e se tiver algum problema, assim, você deixa o seu nome, eles vão entrar em contato com você, te orientar a encontrar um local próximo aí que possa te ajudar, te orientar sobre isso. Todo mês de janeiro tem o Janeiro Branco, né, que também é ligado à questão da saúde emocional também. Enfim, existem vários trabalhos silenciosos aí de pessoas procurando ajudar, procurando auxiliar, né? Se vocês aí quiserem fazer alguma pergunta durante essa live, né, fiquem à vontade, eu estou aqui no celular, então eu não vejo todo mundo que entra ou que sai, mas se deixar a pergunta aqui, eu vou responder para vocês. Pode deixar no privado, aí eu também respondo, né? Mas o importante é que a gente faça isso. Agora em setembro aí eu já estou organizando algumas atividades. No dia 29 de setembro eu vou fazer uma palestra para mães de autistas para falar justamente sobre o quê? Sobre a saúde emocional e física das mães, né? Como essas mães lidam com tanta pressão, com tanta angústia, com tantas dificuldades. Como é que elas ficam psicológica e emocionalmente? Então as mães atípicas, né, são vítimas, são vulneráveis. Quantas pessoas no ambiente de trabalho passam por isso? Quantas pessoas na escola, no dia a dia, passam por isso? Então é um assunto que a gente precisa conversar, trocar ideias, que a gente precisa, sabe, dialogar sobre isso. Não só uma vez por ano, não só um mês no ano, mas todos os dias. A gente precisa fazer que esse assunto não fique estigmatizado, não fique aí, sabe, no tabu. Então, entendam isso, a gente precisa muito. Então, era isso que eu queria passar nessa live curtinha, né? Mas passar para vocês qual é a origem, como surgiu, como vocês podem procurar auxílio, como vocês podem procurar ajuda. Então vamos relembrar aí com vocês, né? Se estiver precisando, necessitando, 188, telefone do CVV, né? Onde você pode ir lá, você não precisa se identificar, você não precisa dizer quem você apenas chega, fala e conta o que você está vivendo, o que você está passando. Eles vão te ouvir, eles vão estar perto de você e você vai se sentir um pouco mais aliviado. Procurar
nas universidades próximas à sua casa, o setor de psicologia. Todo ano eles abrem turmas aí, né, para serem atendidas pelos alunos de psicologia, né, pelos profissionais da área de psicologia. Então, procure esse pessoal. Soraya, você também sabe muito bem disso aí, né, a gente conhece, você sabe muito bem que é a pressão, né, emocional que as pessoas estão vivendo hoje, né, em vários setores, em vários pontos, e a gente precisa divulgar isso, falar isso, né, principalmente as pessoas que têm influência, que têm conhecimento, como você tem em vários grupos, em vários trabalhos que você faz parte. A Cristina também faz isso, né, Cristina Vick faz isso, o Paulo também faz, né, e outras pessoas que entraram aqui também sei que gostam do assunto, que se preocupam com esse assunto. CVV 188, faculdades, setor de psicologia, entrar em contato em algumas páginas do Facebook, tipo Síndrome do Pânico, apoio emocional. Tem muita gente séria que está aí para ajudar, né? Tem gente séria. Assistam alguns vídeos também da doutora Ana Beatriz de Barros. Eu gosto muito dos vídeos dela, principalmente falando sobre essa questão de valorização da vida, das síndromes. Ela é bem clara, bem orienta legal, né? Vai te ajudar bastante. Tem o Dr. Marcos Abud também, que fala muito sobre saúde emocional e mental também, que é um psiquiatra. Então, Somaês, que tinha pensamentos... Soraya, todos nós em algum momento, infelizmente, passamos por isso, né? A gente não tem que ter vergonha, a gente tem que falar, passei, superei, venci. Né? A gente tem que ser exemplo de vida, de superação. E você é um exemplo maravilhoso sobre isso, né? Você é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito de você mesmo, né? Você sabe muito bem disso. Como também gosto muito da Cristina, que está agora também trabalhando aqui nos CRAs, né? A Leila, o Paulo também, que faz tempo que eu não vejo. Então vamos, né, conversar sobre isso, vamos dialogar sobre isso. Procura também, né, no CRAS, procura em alguns locais a orientação, nos CAPs, né? Então, as mães de autistas também, né, Leila, elas precisam procurar auxílio na sua parte emocional e psicológica, porque é muito duro, é uma vida muito difícil, e a gente vai estudando sobre autismo, sobre as mães atípicas, a gente percebe o quanto que elas são desamparadas, né? O quanto que elas precisam desse apoio, e dia 29 a gente vai estar conversando com elas aí. Então isso é muito importante. Mas tem que perder esse tabu, esse receio de falar, né? E a gente, sabe, tem momentos muito difíceis da vida da gente. Você vê uma coisa, antes de começar essa live, até passar isso para vocês. Eu tive um cartão clonado hoje, né? Então me ligaram do banco, não sabia o que é. Gente, olha isso também, olha como isso perturba a vida da gente. Você está sossegado, tranquilo, você descobre do nada alguém faz alguma coisa que vai te prejudicar. Parece bobeira, mas para quem passa por isso sabe os problemas e as dificuldades. E se pega você num momento onde a sua vida está difícil, as situações estão complicadas, né? Então a gente precisa desabafar, a gente precisa falar. É bobeira. Não, não existe bobeira, não existe conversa boba, não existe assuntos bobos, isso não existe. Se é importante para o outro, é importante para você. Porque o que é importante para você também será importante para ele. Então vamos conversar, divulgar, né? Que o Setembro Amarelo seja um agosto amarelo, seja... O que é amarelo? É atenção. E a família do Mike M, quando colocou naquele cartãozinho, falando, olha, se você tiver alguém na sua família passando por esses problemas de depressão, de angústia, como o Mike estava passando, procure ajuda, procure auxílio. Isso fez com que muitas pessoas não cometessem suicídio, procurassem ajuda, e depois entrassem em contato com a família do Mike, falando, olha, eu estou bem, eu consegui superar graças a essa mensagem. Coisinha simples, né? Parece coisa... A gente não precisa fazer coisas grandiosas, gigantescas para fazer o que é bom, o que é certo. Tá bom? Tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa aí na minha página, deixa as perguntas aí que eu vou ler.
O que eu puder responder para vocês eu respondo, o que eu puder orientar vocês eu oriento. Eu tenho vários vídeos também no meu canal que eu falo sobre isso. E agora eu e a Janice, nós criamos um projeto novo, né, que é o Auto Despertar, que é um projeto educacional e emocional, que a gente pretende levar isso, né, esse conceito aí de qualidade de vida, de bem-estar, espiritualidade e respeito pelo próximo, quanto mais melhor, né? Então a gente está começando esse projeto, está começando a fazer isso. E conversar, levar, orientar e guiar as pessoas nesse problema, nessa dificuldade. Receber as pessoas com carinho, receber as pessoas com os braços abertos, né? E esperando o melhor. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Obrigado pela atenção, obrigado por terem entrado, por terem ouvido. Divulguem, né? Eu já deixei uma mensagenzinha. Divulga, fala. Você pode estar salvando uma vida, dando o telefone do CVV, orientando para ele na faculdade, no setor de psicologia, procurando um CAPS, procurando um amparo, um voluntário ou simplesmente ouvindo alguém. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã às 8 eu vou estar fazendo uma outra live no curso de liderança que a gente está fazendo, né? Então amanhã eu vou estar falando sobre gerenciamento de tempo, né? Administrar o tempo, que também é algo que nos angustia muito. E amanhã eu vejo vocês também, quem estiver interessado, entra lá, escuta, né? Muito obrigado, Soraya, muito obrigado, Leila, muito obrigado, Vicky, muito obrigado, Fernanda, muito obrigado, minha mãe, Dona Antônia, Alessandra, Giliardi, Dona Jaci. Muito obrigado a vocês por terem entrado, e se alguém ficou sem esse agradecimento, né, sinta-se abraçados e agradecidos por todos. Né? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Que assim seja.